Meus irmãos, boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião, aproveitando mais essa oportunidade de aqui juntos estudarmos um pouquinho mais sobre a doutrina. Fica sob a responsabilidade da nossa irmã Sueli para que ela possa nos esclarecer, passando para nós o conteúdo da doutrina. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade, aqui encarnados ainda, com a possibilidade de aqui estarmos buscando esse conhecimento que a doutrina nos passa, para que nós possamos trabalhar a nossa vida segundo esses ensinamentos e nos melhorarmos a cada dia, trabalhar as dificuldades que ainda temos, vencer essas dificuldades, que é o objetivo de todos nós quando reencarnamos. Certamente, como espíritos imperfeitos que nós somos, temos que lutar muito, fazer muito esforço, mas temos muita ajuda, porque essa doutrina que nos chegou dá-nos a oportunidade de fazer o melhor, porque nos ensina que temos que amar a Deus sobre todas as coisas e amar também todas as suas criaturas e tudo que ele criou. Isso nos dá uma oportunidade de responsabilidade também, de entender que o próximo é nosso irmão e que toda a natureza depende de nós, que a conservação e a vida depende de cada um de nós. Por isso, Senhor, agradecemos por essa oportunidade de já estar entendendo, procurando entender essa doutrina que nos ajuda tanto. Que a paz e a luz permaneça conosco, que esses bons amigos espirituais que nos auxiliam fiquem conosco para que nós possamos apreender os ensinamentos que aqui serão para nós passados. Graças vos damos que assim seja. Boa tarde a todos. Não liguei. Tá funcionando. Boa tarde a todos. O microfone está fazendo pirraça, mas é assim mesmo, né? Ele trabalha todas as vezes direitinho, coitadinho. Então, tem uma vez ou outra que faz pirraça. Bom, nós estamos na Lei de Justiça, Amor e Caridade. Estamos desenvolvendo a justiça e o direito natural. E paramos aqui numa questão que vale muito a pena a gente analisar muito bem essa questão. Na semana passada, nós paramos no critério da verdadeira justiça, que é, de fato, o de se querer para os outros aquilo que se quer para si, e não de querer para si o que se deseja para os outros, o que não é a mesma coisa, né? A inversão aí não é a mesma coisa. Em língua portuguesa é assim mesmo. A colocação de uma palavra antes ou depois de um nome faz toda a diferença, né? Principalmente se ela for um advérbio, né? Que ela faz a diferença total no nome que ela está, do verbo que ela está modificando, do adjetivo que ela está modificando. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso, senão a gente não consegue interpretar direitinho as coisas, né? O querer para si, o que se deseja para os outros, não é a mesma coisa de querer para os outros aquilo que se quer para si mesmo. A gente encerrou falando sobre isso. Eu posso muito bem querer para outras pessoas, na minha inferioridade, o que eu não quero para mim. Então, não é esse, né, não é essa, ou melhor dizendo, a medida para que eu acerte com relação ao meu semelhante, e sim querer para os outros aquilo que se quer para si, porque ninguém quer nada de ruim para si. Então, com certeza, aquilo que nós queremos para nós é o melhor. Todo mundo quer o melhor para si. Aí que a gente queira a mesma coisa para os outros. Então, essa é a medida. Aí vem a 877, que a gente ficou de comentar hoje, e ela se desenrola aqui em outras duas. A necessidade de viver em sociedade acarreta para o homem obrigações particulares? E eles respondem que sim. É a primeira de todas, e a primeira de todas é a de respeitar os direitos dos semelhantes. Esse é o ponto-chave, né? A gente respeitar o direito do semelhante. Nós nos pouparíamos muitos problemas, muitas dissidências, muitas contrariedades, se nós respeitássemos o direito de outra pessoa. Mas o problema cai naquilo que a gente já está acostumado.
nas inferioridades morais. Como nós somos muito passionais, nós achamos sempre que a gente está certo, que o que eu quero para mim é o outro que se vire, o que eu quero para mim tem que ser feito, tem que ser organizado, né? Então a gente cobra muito os deveres de outras pessoas, mas a gente não se cobra também os deveres. Porque se eu tenho que respeitar o direito do outro, muitas vezes o direito do outro compreende um dever meu. Mas a gente, na nossa inferioridade, a gente não está acostumado a viver dessa maneira, né? A gente quer só que as pessoas, né, façam para nós como se nós fôssemos aí o centro do universo. O egocentrismo é uma característica de praticamente todas as pessoas encarnadas em planos de provação e expiação, todos os espíritos, né? Nós achamos que o mundo gira em torno de nós. E, na verdade, todos têm os mesmos direitos. Então, eles dizem isso. Aquele que respeitar esses direitos será sempre justo. Né? Claro que sim. No vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei de justiça, cada um usa de represálias e vem daí a perturbação e a confusão da vossa sociedade. Então, tudo voltado para essa questão das paixões que nós carregamos aí no nosso caráter ainda, né? Nós não conseguimos ver os direitos sempre de outras pessoas. Como a gente falou na semana passada, principalmente se esse direito fere o meu interesse. Aí é que eu não vou ver mesmo, né? Eu vou ver o que é bom para mim. Eu vou ver o meu lado. Então gera uma sociedade muito egoísta. Mas aí a justificativa que algumas pessoas dão para isso é o seguinte: se eu não fizer por mim, quem vai fazer? Pois é, se cada um pensar dessa maneira, a sociedade não melhora. Ela realmente fica egoísta. Mas tem até aquela campanha que gentileza gera gentileza, e isso é verdade. Quando aquela pessoa vê que realmente ela tem alguém que possa fazer por ela, que alguém olhe por ela, ela vai começar também a fazer a mesma coisa, também trabalhar dessa forma. Né? A gente sempre lembra que eu costumo, todo fim de ano, quando a gente precisa realmente aproveitar a nossa fase boa, né, de sensibilidade mais aguçada, por causa do clima do aniversário de Jesus, né? Fica aqui um clima bom na Terra, né? As pessoas ficam mais dóceis, mais amorosas, mais sentimentais, começam a pensar um pouco mais na situação em que vive. Então a gente sempre aproveita esse tempo, não só aqui para a gente falar sobre assuntos que toquem o coração, como também para nós, né? Para cada um de nós, a gente aproveitar essa boa fase. Então tem sempre um filmezinho que eu ilustro, às vezes, alguma palestra que estou fazendo a respeito, que é A Corrente do Bem. Esse filmezinho é muito aguinha com açúcar, ele é muito... É um filmezinho, tem o ator principal é aquele menino que fez... O Sexto Sentido, ele é muito bom, né? Então é um filmezinho delicioso. E ele tem uma mensagem belíssima, porque é essa questão da corrente do bem, né? Começa com um professor de estudos sociais fazendo um trabalho nessa área social, pedindo aos alunos que fizessem 3 boas ações. E que cada uma das ações boas que eles fizessem, eles recomendassem que aquela pessoa passasse 3 boas ações para frente. E isso ia crescendo de maneira geométrica. E cada um ia fazendo uma gentileza, tentando resolver o problema de alguém, mas ele deixou bem claro que tinha que ser alguma coisa que a pessoa não conseguisse fazer sozinha, que ela precisasse realmente da ajuda de alguém, né? Então essa questão da gente achar que ninguém vai fazer nada por nós, que ninguém vai nos ajudar, vai nos tornando muito egoístas. E a gente cuida da gente e deixa, né, as pessoas cuidarem delas, né? E nós não estamos no mundo para isso.
Nós estamos no mundo para exercitar a caridade, a solidariedade, o amor ao próximo, que isso é a ponte para a felicidade. Não é? Porque como nós ficaríamos, com certeza iríamos ficar muito mal, se nós deixássemos de ajudar uma pessoa e essa ajuda estivesse plenamente ao nosso alcance, e dessa falta de ajuda surgisse um problema seríssimo para aquela outra pessoa e que ela tivesse aí uma dor muito grande, uma perda, uma coisa mais profunda. Como que nós iríamos ficar? Porque às vezes quando a gente não faz nada, quando a gente não trabalha com esse pensamento, a gente não imagina o que pode advir dali. O que pode dar, né? O que pode ter como consequência, muitas vezes, a ajuda que a gente não deu. Que seria uma coisa simples para a gente fazer. Não seria nem tanto sacrifício assim. Mas a gente não avalia. É por isso que os espíritos recomendam que fazer o bem é o objetivo da vida. Eles respondem isso, né? Fazer o bem é o objetivo da vida. Inclusive, nós temos uma questão que nós vamos trabalhar praticamente a reunião toda nela, não vai ser hoje, é aqui, ó, 886. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entende Jesus? Essa aqui dá a reunião toda. E muito mais, né? Mas a gente resume. Porque realmente esse é o objetivo, é a caridade. Mas caridade, a gente não pode restringir a caridade num simples ato de dar um alimento, de dar uma roupa. É muito mais do que isso. No domingo, nós abordamos um tema, resignação. Tinha pouquinha gente, porque realmente a chuva estava forte, e as pessoas estão sendo orientadas até por nós aqui, quando tiver uma tempestade para descer, a meteorologia estiver mostrando isso aí, e a pessoa mora numa situação que poderia ser difícil para voltar, que não venham realmente, não é? Que não venham, porque dependendo da situação, a gente vai até suspender a reunião aqui. Porque está muito difícil, Friburgo está muito complicado, a gente está tendo que reaprender a viver nessa cidade, né? Está tudo muito, muito difícil. Nós não tivemos tanta chuva assim para tanto susto, né? No sábado. E daí a gente sabe que... Hein? Pois é, muita, mas para rapidamente encher essa praça toda, isso mostrou que a cidade não está tão preparada assim, com bueiros limpos nem nada. A gente sabe que eles estão entupidos, né? Então isso é muito complicado. Quer dizer, uma pessoa vem... Né, aqui no centro da cidade mesmo, uma amiga minha teve o carro dela no fundo, todo cheio d'água. Quando ela chegou para apanhar o carro, ele estava com água no fundo, porque encheu, né, a rua, e era baixinho assim, entrou pela porta, né? Não foi nem rio transbordando. Então a gente sabe que os transtornos, a gente vai ter que aprender a conviver com eles. Né, o tema foi resignação, justamente por isso que a resignação, ela não é uma acomodação, né, dizer, isso é karma mesmo para cumprir, não. A resignação é uma entrega nossa a um problema que muitas vezes nós não podemos resolver. E quando a gente pode resolver, a gente também tem que se entregar ao problema para poder agir. O entregar-se é reconhecer que ele existe. Entregar-se a um problema é isso, não é se acomodar nele e deixar para lá e ficar sofrendo e reclamando com um sentimento de autopiedade, não. É a compreensão e a aceitação de que ele existe. Se ele existe, ele tem que ser resolvido. Se a gente não pode resolver totalmente, pelo menos minimizar, suavizar os efeitos dele. Então aqui a gente vai realmente ter que reaprender, né, muitas coisas, nós vamos ter que abdicar de certo conforto, né, de certa, assim, de um bem-estar, muitas vezes, em determinados momentos, porque, na verdade, a coisa não está parecendo que vai ser simples, né? Então, o objetivo que a gente tem nessa vida é fazer o bem, é tentar ajudar, né? Se numa situação dessa, a gente até vê isso acontecer, a gente até percebe, né, aquela tsunami no Japão, aquele terremoto todo, a gente viu brasileiros lá ajudando. Então, quando acontecem tragédias, a gente vê o sentimento de solidariedade, caridade ali, né, em evidência, e isso é bom. É um dos objetivos dos flagelos destruidores, é despertar isso em cada um de nós, né? Então, essa situação da gente ter tanta paixão enraizada
e se achar o centro, né, das coisas. Como que nós vamos respeitar o direito do próximo se a gente pensa dessa maneira? E se a gente não respeita, a gente não pode exigir respeito, né? Porque aquele que realmente não faz, ele não pode cobrar que ninguém faça. Ele também não faz. Ele não pode estar nessa cobrança. Então, para que uma sociedade tenha uma vida mais ou menos organizada, nós temos que obedecer às leis. Né? Trânsito, por exemplo. Nós temos que respeitar as leis de trânsito. Os grandes acidentes, os grandes transtornos causados no trânsito, é tudo por falta de regra, de obediência àquela regra. Né, de respeito ao direito do outro, que a gente não tem. Isso é tão simples, basta olhar. Aqui nessa avenida mesmo a gente vê toda hora isso. Todo mundo sabe que não pode, quem está descendo a avenida, entrar na ponte. Eu quase fui atropelado com a minha cachorra ali outro dia. Por quê? Os carros realmente pararam, aqueles que entram ali pararam, porque o sinal abriu para a avenida, né? Os outros que vinham dessa rua aqui pararam. Então, ali não teria trânsito mais. Aí, atravessei nisso, o carro que está descendo a avenida entra toda ali. Por pouco que eu e ela não fomos atropelados ali. Quer dizer, isso é falta de respeito, falta de cumprimento às leis de trânsito. Não pode entrar ali. Quer dizer, não se pode confiar, o pedestre não pode confiar, o próprio carro, o motorista não pode confiar, porque as infrações são constantes. Então, a gente vê que o desrespeito ao direito do outro é constante. É constante, é um atrás do outro, causando danos, causando problemas. Quer dizer, por pouco, essa criatura que desrespeitou essa lei de trânsito não foi responsável por uma dor de atropelar alguém. E pode até matar, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Uma conhecida minha em Niterói estava andando de bicicleta, ninguém provocou, não, ela caiu. Ela caiu de bicicleta, ela caiu e bateu com a cabeça no meio-fio. Ela morreu naquele lugar ali. Não deu nem tempo de ser socorrido. O local que bateu. Então, a gente vê que realmente são coisas simples que a gente pode evitar respeitando regras. Tem que se respeitar, gente. A lei humana, ela não é perfeita. A gente já viu isso aqui. Mas enquanto ela não evoluir, enquanto o pensamento não evoluir, enquanto as pessoas não evoluírem, ela está em vigor, aquela que está ali, que a gente acha certa. Né? Ela vai ser certa até quando a gente evoluir e ver que ela tem erros e precisa ser recuperada, ser substituída, transformada. Então, o desrespeito à lei é um desrespeito ao direito do próximo, né? Sempre assim. Quer dizer, muitos problemas nós evitaríamos para nós e para muitas pessoas se respeitássemos o direito de outra pessoa. Né? Mas, infelizmente, não é isso que acontece no todo. E a gente quer uma sociedade mais justa, a gente quer as coisas melhores, só que a gente também não contribui muito para isso. A gente comete muitas infrações que provocam problemas muito grandes e, no entanto, a gente acha que somos sempre lesados e injustiçados porque não fazemos nada de errado. Então, cada um tem que fazer a sua parte para as coisas realmente melhorarem. A vida social dá direitos e impõe deveres recíprocos. Isso é lógico. Para que eu tenha o meu direito satisfeito, outra pessoa tem que cumprir deveres. E vice-versa. É assim, né? Podendo o homem iludir-se quanto à extensão do seu direito, o que o deve levar a conhecer-lhe os limites? Kardec, né, continua nesse assunto. E eles dizem, os limites do direito que reconhece para o seu semelhante em relação a ele. Quer dizer, o direito que ele reconhece para ele, o outro também tem. Na mesma circunstância e de maneira recíproca. Não fazem a menor diferença. É igualzinho. Somos todos iguais perante Deus. Aí Kardec desmembra essa questão numa outra que também a gente, quando estuda isso aqui, começa a pensar, né? Por causa das desigualdades que existem na sociedade. E que a gente já estudou e já viu que ela é importante, que ela é necessária para a evolução da alma.
Aí Kardec pergunta assim, mas se cada um se atribui a si mesmo os direitos do semelhante, em que se transforma a subordinação aos superiores? Não será isso a anarquia de todos os poderes? Então, essa questão foi a que eu chamei a atenção no início, que a gente tem que entendê-la muito bem, porque realmente isso aqui é uma verdade, né? Se cada um tem o mesmo direito do outro, é exatamente assim, os direitos naturais, se cada um atribui a si mesmo o direito do outro, em que se transforma a subordinação aos superiores, que isso é fato na nossa sociedade. Isso é legal, isso é importante, é fundamental para o desenvolvimento do ser. Num planeta de provação e expiação como o nosso, nós temos uma variedade enorme de níveis evolutivos na Terra. Nós temos aquele espírito bem ignorante ainda, não é mau, mas é bem ignorante, e temos espíritos muito bons, espíritos que já saíram até da ordem dos espíritos inferiores. Não é a maioria, porque num plano de provação e expiação, a palavra já nos mostra isso, prova e expiação. Expiação é resgate de dívida. Um espírito bom não tem mais esse tipo de resgate que nós temos para fazer aqui. Ele pode só estar provando, passando por dores e sofrimentos para provar que ele está mais adiantado, que ele já pode suportar determinadas questões aqui nesse mundo, né? Então, se o plano já mostra isso, que é um plano onde os espíritos são devedores, não são espíritos bons, são espíritos que estão em dívida com o Criador, em dívida com os outros espíritos, em dívida com o mundo, né, com o universo, em dívida. Então tem que resgatar. Já mostra que não são bons espíritos e são passionais. Né? Nós, como espíritos passionais, a gente não tem ainda condições de ser aquele espírito superior que respeita totalmente os direitos do seu semelhante. Porque como nós somos egoístas ainda, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, o ciúme estão dentro dessas paixões todas, isso nos impede de ver o direito do semelhante, porque ele está ferindo o nosso. Então a gente acha que não, que ele não tem aquele direito. Aí tem a questão da superioridade, porque como nós temos níveis muito grandes de diferenças evolutivas, né? Muitos, temos o mais atrasado e o muito adiantado, claro que aquele espírito mais sábio, ele tem um nível de conhecimento maior, a sua ação é melhor. E se a ação é melhor, os efeitos também são melhores. Porque cada ação carrega em si o resultado. Então, claro que nós temos na Terra não espíritos mais importantes que os outros. Não se trata de importância, e sim de qualificação. É como profissão. Nós temos profissões variadas na Terra. Todas extremamente importantes. Todas com nível de importância igual. Nenhuma é mais importante que a outra. Mas nós temos diferenças de qualificação nessas profissões. Nós temos profissões que qualquer pessoa pode exercer. Porque ela não carece de uma informação universitária, de uma formação acadêmica, ela não necessita disso. Então, qualquer pessoa, né, que tenha o seu equilíbrio emocional direitinho aí, que não tem nenhum problema mental, ela pode exercer aquela profissão que não exige uma qualificação. Agora, nem todas as pessoas podem exercer, pelo menos se não cursarem, aquela profissão que dependa de uma formação acadêmica, que dependa de uma informação universitária, nem todos, a não ser que ele curse. Porque todos têm condição para isso. Se não tiver nenhuma demência, se não tiver nenhum problema mental, tem condição de aprender qualquer profissão. Agora, enquanto ele não aprendeu, ele não pode exercer
aquela profissão que exige qualificação. Então, vamos deixar bem claro que não é em questão de importância, e sim de qualidade, de qualificação. Todos são importantes. Eu costumo fazer uma comparação entre o lixeiro e o médico, porque o médico, ele precisa muito de uma qualificação, de uma especialização, ele estuda muito, são muitos anos de dedicação aos estudos, e esse estudo é constante, é eterno, ele nunca pode parar. E para que a gente recolha lixo nas ruas, nós não precisamos de uma formação acadêmica para isso. Precisamos ter boa vontade, né, de querermos fazer esse trabalho e tudo. Então, agora, se não fosse o trabalho daquele que recolhe o lixo, nós não íamos ter quantidade suficiente de médicos e hospitais e assistência e enfermagem para cuidar das doenças que iam surgir. Porque uma coisa está relacionada à outra, é higienização, é higiene. A falta de higiene leva à doença. E se nós não temos o nosso lixo recolhido, nós vamos ter muitos problemas. Né? Como a área de esgoto, aquelas pessoas que trabalham nessa área são extremamente importantes. Quem não tem saneamento básico fica doente. Né? Então, a gente não pode dizer que há uma profissão mais ou menos importante. Importância todas elas têm. São todas muito nobres. Agora, qualificação, não. Então, é nesse sentido que a pessoa reconhece a superioridade do outro. E não é a anarquia dos poderes. Nós não vemos isso acontecer numa sociedade. O que nós vemos acontecer numa sociedade é a revolta pela injustiça social, por causa da injustiça. A injustiça social não é desigualdade social. A importância da desigualdade é extrema, porque uns sabem mais, precisam ensinar, não sabe tudo a ponto de não ter nada para aprender, não é isso. Mas aquele que sabe mais, ele tem mais condições de ensinar aquele que ainda não sabe. Ele tem mais condições de oferecer aquele que tem mais. Ele tem mais condições de oferecer do que aquele que não tem quase nada. Então, ele pode fazer muito. Então, ele exercitaria aí a sua solidariedade, a caridade, o amor ao próximo. E se todos tivessem a mesma situação, se todos tivessem as mesmas coisas, soubessem as mesmas coisas, como muitas correntes filosóficas, não digo muitas, mas como algumas correntes filosóficas desenvolvem essa tese da igualdade total, o que um poderia fazer para o outro se ele já sabe fazer e se ele já tem? Nada. Como exercitaríamos a nossa solidariedade, a nossa ajuda ao próximo? Ele tem o que eu tenho, sabe o que eu sei, não precisa de mim. Né? Então, a desigualdade ela é fundamental num plano como esse aí que a gente tem, um plano de provação e expiação, aonde o espírito resgata o seu passado delituoso, fazendo um trabalho social, um trabalho voluntário, ajudando o próximo. Ele faz esse resgate é feito muitas vezes dessa maneira. E queima etapas reencarnatórias aquelas almas que compreendem isso. Então, os espíritos respondem assim: os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde o menor até o maior. E o que seria o direito natural? Qual é o maior de todos os direitos naturais? Viver. Esse é o maior de todos os direitos naturais. Deus nos deu a vida e esse é o maior de todos os direitos. Toda pessoa tem direito a viver, tem direito à vida. Esse é o maior, é o básico. Quais são os outros, entre tantos outros, né? O direito a ter um trabalho, a ter uma assistência de saúde, né? A ter alimento, a ter moradia, são direitos básicos. São direitos naturais de todas as pessoas, de todas as criaturas que Deus permitiu, né, viessem para esse mundo aqui, que criou e que coloca aí no universo. Deus não faz nenhuma diferença entre um filho e outro. Todos nós, as coisas mais importantes, né, as necessidades básicas para que a vida orgânica aconteça, não estamos falando em qualidade, sim, em que ela aconteça, é natural, é da natureza, que é a água, o sol, né, o ar,
a atmosfera. Sem ar ninguém vive e ninguém precisa comprar, né? Ninguém precisa comprar oxigênio para respirar. A água a gente até compra, paga por ela, porque são direitos que organizam, são deveres da pessoa e direitos de uma instituição que organiza isso numa sociedade, né? Mas nós vemos que são elementos da natureza. Então, a terra, Deus provê todas as criaturas, né? O sol não está restrito a uns ou a outros, a todas as criaturas, né? Um dos maiores lazeres das pessoas, né, que é tomar um banho de mar e pegar sol, é da natureza. Todos têm direito a isso. O rico, o pobre, o sábio, o ignorante, tá lá, aquele marzão para todo mundo e aquela areia para a gente sentar, né? Ninguém paga por isso. Agora, alguns abusantes, como se diz, costuma dizer, costumam fazer isso. Compra uma mansão numa praia e cerca a praia na direção do seu terreno. Ali ninguém pisa. Com que direito a pessoa faz uma coisa dessa? E ainda que isso seja abonado pela lei por alguma razão por baixo dos panos, e isso ocorre, a gente sabe, ou que não seja, né, uma propina ou outra, que seja, não, é extensão da casa, extensão da propriedade, né? Ainda que isso seja uma lei instituída, é lei humana, que não é abonada pela lei divina, de jeito nenhum, que são recursos naturais. Não, ninguém pode achar que é dono de um recurso assim natural, né? Então é mais um desrespeito que a gente vê aí no mundo, né? E na Terra a gente vê de tudo. Olha, na Terra nós não temos que nos surpreender com absolutamente nada, nem na Terra e nem nenhum planeta com esse nível de evolução da Terra. A Terra é plano disso mesmo, é o segundo na ordem da evolução. O primeiro é primitivo. A Terra é o segundo de provação e expiação. Não vamos esperar muitas Madre Teresas, muitos Chicos Xavieres por aí, né? Não vamos esperar muitos Gandhis, porque não tem. Eles vieram dar realmente um exemplo de moralidade, de bondade, de caridade. Tantos outros que tem, e tantos anônimos aí, né, que tem um coração tão puro. Né, às vezes, eu costumo dizer que às vezes naquele funcionário de uma empresa ou até da nossa própria casa, tem ali uma alma nobre, uma alma riquíssima, mas a gente não consegue enxergar porque os preconceitos são muitos, porque tem um nível às vezes intelectual menor, a gente acha que não está ali um espírito de escola. Tem nada a ver evolução com intelectualização, né? O desenvolvimento da inteligência é a coisa mais fácil para a gente ter. Nossa, facílimo. Muito fácil. É obrigatório praticamente para se viver. Né? Hoje, quase todas as pessoas estão procurando aprender alguma coisa nos computadores, mesmo aquela pessoa que já está com uma idade mais avançada, que não cresceu diante daquela máquina, né? Mas quer mexer, quer fazer alguma coisa, porque facilita a vida para as pessoas, né? Então, o desenvolvimento intelectual, ele vai acontecer sempre. Agora, o moral, não. Esse daí depende da gente querer. Depende da gente empregar bem a nossa sabedoria, limitada, claro, né? De empregar bem o que a gente tem a mais que outra pessoa. Então, os espíritos dizem isso, né? Os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde o menor até o maior. E isso tem que ser assegurado. Olha a desigualdade importante aí. Olha aqueles que podem fazer, que podem tornar esses direitos evidentes para todas as pessoas que não têm muitas condições. Só quem tem mais, só quem pode mais, só quem tem poder, né? Porque senão a coisa desanda. Ninguém vai respeitar se não tiver um grupo respeitável que cuide disso aí, né? Deus não fez uns de limo mais puro que outros. E todos são iguais perante ele. Então, quando Deus criou os espíritos, ele não criou nenhum mais inferior do que o outro. Ele criou simples igrejas. E cada um cuidando da sua própria evolução, fazendo um bom uso do livre-arbítrio, com o auxílio
e a orientação dos espíritos encarregados desse trabalho. Esses direitos são eternos. Os direitos naturais dados por Deus, esses são eternos. Isso nunca vai ser modificado. Os estabelecidos pelos homens parecem com as suas instituições, né? Porque são estabelecidos pelos homens, então depende do nível de evolução do homem, né? Do ser. E como quem faz, né? São espíritos ali, desenvolvidos intelectualmente, mas muitas vezes pouco moralizados, vai sempre encontrar um jeitinho de ajeitar as coisas para que os seus interesses não sejam atrapalhados, né? Afetados. De resto, cada qual sente bem a sua ação ou a sua fraqueza. Isso é uma realidade, ó. De resto, cada qual sente bem a sua força ou a sua fraqueza, e saberá ter sempre uma certa deferência para com aquele que o merecer por sua virtude e seu saber. Isso a gente percebe claramente nas relações de patrões e empregados, né? Patrões que são bons patrões, são bons líderes, suprem as necessidades dos seus funcionários, trabalham, respeitam o direito desses funcionários, os direitos, né, no plural, desses funcionários, e esses funcionários, na maioria das vezes, são muito reconhecidos, agradecidos, porque eles sabem, toda pessoa sabe, todo aluno sabe que pelo menos no início da sua carreira ali, ele sabe, se ele não for superdotado, ele sabe menos que o seu professor. Ele não vai querer ocupar o lugar do professor, a menos que ele seja um espírito superdotado, que aí tem crianças que realmente, né, causam surpresa aos professores, mas isso não é a maioria. Então, um aluno reconhece perfeitamente que ele não pode estar no lugar do professor dele, porque ele não sabe, ele está ali para aprender. Então, ele tem o que? Admiração por aquele professor, ele tem admiração por aquela pessoa que está oferecendo a ele condições de aprendizado, para que ele se torne igual ou melhor, porque o objetivo é ficar melhor. Né? O objetivo de todo professor é que seu aluno o supere. Isso é uma honra para um professor, que um dia esse professor venha a aprender alguma coisa com esse aluno. É uma honra para um professor. Ele ter participado da vida, ele ter sido um personagem na história daquela pessoa que está se tornando tão competente, né? Mais do que ele. Então ele se sente honrado. E o aluno sabe que não pode ainda estar na condição do professor. Aí a gente vê o respeito. E quantos funcionários, quantas pessoas que trabalham para outras pessoas, que têm mais conhecimento, que têm mais condições, que são mais qualificadas, se sentem honradas por trabalhar para essas outras pessoas. Ah, eu trabalho para doutor fulano. Fala isso com orgulho. Por quê? Porque ele é respeitado pelo doutor fulano. Ele se sente orgulhoso em trabalhar para o doutor fulano. Porque o doutor fulano respeita seus direitos, trata muito bem desse funcionário. Né? Isso é que é importante. Então, nunca esse funcionário, ele vai achar que ele tem totalmente a igualdade de condições, não é de direito, é de condições daquele que sabe muito mais do que ele. O enfermeiro que está começando, ou mesmo que não esteja começando, o enfermeiro sabe que ele não pode fazer uma cirurgia como aquele médico que ele está instrumentando faz. Ele reconhece essa diferença. Então, nós não vamos ter anarquia dos poderes se houver um respeito àquela pessoa que menos sabe. Isso é que tem que haver. Não pode haver a injustiça e nem o desrespeito, porque aí nós vamos ter, não só nessa questão, mas em todos os setores da sociedade, uma anarquia dos poderes. A anarquia é uma... Às vezes as pessoas falam, que essa forma de governo... Não, anarquia não é forma de governo, porque anarquia não é governo. Então, não é uma forma de governo. No início, quando a gente às vezes estuda alguma coisa, assim, no início, na escola, costuma se colocar a anarquia como forma de governo. Não é.
Porque anarquia não é governo, não tem ninguém governando, não tem regra, não tem lei. Isso é ruim? Bom, num planeta de provação e expiação é péssimo. Porque as pessoas são muito inferiores. Tendo regra, tendo lei, não se cumpre. Imagina não tendo, né? Como que as pessoas iam conseguir viver? Como que uma sociedade seria controlada? Impossível, não ia ser. Então é importante demais essa questão, né? Que as pessoas entendem que uma sociedade que não tivesse governo teria que os espíritos serem evoluídos, serem bastante sábios para reconhecer os seus direitos e os direitos dos outros e respeitar. Aí sim, uma sociedade civilizada, que não é essa que a gente vive, porque a gente já viu aqui, né, o que é uma civilização, porque o Livro dos Espíritos, ele dá as características de uma civilização. Nós já vimos que realmente numa civilização ideal, nós não precisamos de forma de governo. Nós podemos ter anarquia, porque anarquia é cada um fazendo a sua parte, sem ser governado, sem ser cobrado. Isso aí, no nosso mundo, seria uma tragédia, né? Seria realmente o que a palavra passou a ter de conotação, uma bagunça. Mas a anarquia não é bagunça. Ela, no sentido verdadeiro, não é isso. É o reconhecimento da pessoa que reconhece seus direitos, seus deveres e não ultrapassa isso, não vai além disso. Então, uma sociedade de espíritos evoluídos não precisa ter ninguém mandando, não precisa ter ninguém ditando regras, porque cada um conhece a regra e segue. Cada um sabe até onde pode ir, os limites do seu direito e cumpre os seus deveres. Então, nesse sentido, seria importante, né? Então, de resto, cada qual se sente bem a sua força ou a sua fraqueza e saberá ter sempre uma certa deferência para aquele que o merecer por sua virtude e seu saber. É importante assinalar isto para que os que se julgam superiores, isso é uma outra questão, essa resposta dos espíritos, ela é inteligentíssima, ela foi na mosca, ela acertou o alvo, né? É importante assinalar isto para que os que se julgam superiores conheçam os seus deveres. Tá vendo? Não manda conhecer os direitos, não. Conheçam os seus deveres e possam merecer essas deferências, esse respeito, esse elogio, né? Essa idolatria que muitas vezes se tem por determinadas pessoas. Então é importante que esses que se julgam melhores realmente o sejam. Façam por onde de ser, para merecer aquele respeito, aquela deferência, aquela idolatria. A subordinação não estará comprometida quando a autoridade for conferida à sabedoria. Olha que frase linda! Como que os espíritos encerram bem essa questão. A subordinação não estará comprometida quando a autoridade for conferida à sabedoria. Há mundo que a gente ainda vai viver com isso, né? Porque esse não tem, esse aqui não tem. A gente sabe que muitas vezes quem está no comando não tem a menor competência para aquilo ali. Mas tem influência, tem costa quente, tem aquele que oferece isso ou aquilo, né? E é assim que a nossa sociedade sobrevive, de troca de interesses. Aí coloca lá na cúpula quem não tem a menor condição, né? Mas interessa, porque vai haver uma troca de interesses enorme. Então, nesse mundo de provação e expiação, nós não vamos nos surpreender com essa atitude, porque isso é próprio desse mundo, dessa vida aqui que a gente está vivendo, né? Aqui tem algumas outras observações sobre a justiça que vale a pena a gente analisar. Aqui ainda tem uma outra questão, ó. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Olha o que eles respondem. O verdadeiro justo, a exemplo de Jesus,
porque o verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Ninguém consegue ser justo se não sentir pelo outro, pelo semelhante, um amor e um respeito. Ele não consegue ser justo. Se ele não amar o seu semelhante, ele não consegue ser justo. Ele vai, porque no momento que o que ele tiver que fazer, respeitar o direito do outro, ferir o seu interesse, ele não vai fazer. E isso não é amar. E isso não é amor. O amor que aqui fala é o que Jesus mostrou no mundo, é o incondicional. Enquanto não alcançarmos esse amor, a gente não consegue ser justo. A gente se acha justo, mas a gente não é. A verdade é que nós estamos longe, muito longe dessa justiça, né? E a gente reclama muito que uns têm mais, outros têm menos, que acontece isso com fulano, tão bonzinho, acontece isso com Beltrano, tão bonzinho, né? E os outros tão malzinhos, se dão muito bem. Pois é, mas nós temos umas palavras aqui interessantes do Evangelho, ó. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo o vale será aterrado, e todo o monte e outeiro serão arrasados. Os caminhos tortos far-se-ão direitos, e os escabrosos planos, e assim todo homem verá a salvação de Deus. Isso mostra as nossas dores, os nossos sofrimentos, porque passamos determinadas coisas, né, que aos olhos de outra pessoa não somos merecedores de passar aquela dor, não merecemos aquilo. Claro que nós estamos nesse planeta fazendo o nosso resgate. Ninguém tem mais do que merece ou é injustiçado pela sorte. Portanto, aquela coisa, como é que você está, fulano? Ah, eu estou ótimo, eu estou muito bem, eu tenho muito mais do que mereço. Prepotente essa pessoa, né? Por que ela vai ter mais do que ela merece e eu não tenho? Vou brigar com Deus, né? Não está certo? Então, Deus estaria o quê? Privilegiando alguém para dar mais do que ela merece? Claro que não. Nós estamos com tudo na medida certa, da dor e da alegria. Ninguém tem mais do que merece ou é injustiçado pela sorte. Ninguém é injustiçado pela sorte, de jeito nenhum. Não há nada que aconteça na nossa vida que não seja um resultado, uma consequência de um mau uso do livre-arbítrio da própria pessoa, do próprio espírito. Não há fiel, não há balança de precisão mais delicada e perfeita que a justiça distributiva. Deus não tem que intervir nas sanções dos atos humanos. Cada ato leva em seu germe o prêmio e a punição. Então não tem ninguém lá anotando as coisas erradas que a gente faz para depois castigar. Cada atitude carrega a sua consequência, cada ação carrega a sua reação. Então aquele que planta vento vai colher tempestade, não tem jeito. Deus não tem que intervir nisso porque cada um é que é responsável pela sua dor, né? A força invisível que distribui os bens e os males é uma lei. E essa lei é divina. E assim como é impossível que se equivoque uma lei da física, né, que já foi provada e comprovada, tipo a lei de atração, descoberta aí por Newton, como é impossível que se equivoque isso aí, mais impossível ainda é equívoco na lei divina. Quando Newton formulava já em mente seu princípio, né, seu famoso princípio, pareceria que determinados movimentos dos corpos celestes não se ajustavam àquele princípio que ele estava descobrindo e que ele estava pensando, né? Então, quem estava errado? Eram os astros? Era a revolta astral? Era a revolta ou era o universo com medidas erradas? Claro que não. Era erro de Newton. Quando ele acertou no cálculo, tudo se encaixou. Tudo se acomodou direitinho e ele fez aí a grande descoberta da maior lei do universo, né? Que é a lei da gravidade, a lei de atração através de uma simples maçã. O que não foi por acaso que aquela maçã caiu e que ele estava perto olhando e que ele se interessou por isso, porque quantas vezes a gente vê as coisas acontecerem e não liga, mas um olho crítico,
um olho assim, voltado para aquilo ali, logo vai ver que aquilo ali tem alguma coisa ali por trás, né? Pois assim é a justiça distributiva, nosso olhar, nossa observação, nosso juízo, nosso compasso se equivocaram constantemente. Mas a lei nunca, a lei divina nunca. O que acontece é precisamente o que tem e o que deve acontecer. Trazemos conosco perfeitamente encadeados as causas e os respectivos efeitos que determinam tudo o que acontece. Agora, há um outro ponto muito importante que ainda dá tempo da gente comentar, que é o seguinte. Quando nós encontramos determinadas situações que a gente considera injusta, a gente logo faz o julgamento, né? Mas não é propriamente na igualdade da distribuição que está a justiça. A justiça se manifesta em dar a cada um o que é seu, o que lhe pertence. Isto é, aquilo a que faz jus e tem direito. Essa afirmativa vem a confirmar essa questão que a gente leu aqui, que vocês em casa podem observar, a 878A, que é um desdobramento da outra, que fala nessa questão, se cada um se der os mesmos direitos, como é que vai ficar, né? Então, o que é importante é isso, dar a cada um o que é seu, o que lhe pertence, isto é, aquilo a que faz jus e ele tem direito. Então, aqueles que têm mais e se esforçaram para isso, fizeram por onde, de forma lícita e legal para ter, que tenham e que usufruam daquilo que conquistaram. Não é? Porque para isso ele trabalhou mais, para isso ele se informou e se qualificou mais. E a gente, como eu falei na semana passada, a gente vê isso na própria oração dominical, né? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aquilo que é nosso nos dê. Se eu fiz por merecer mais, que eu tenha mais. Se aquele mais preguiçoso fez por merecer menos, que tenha menos. É a parábola dos talentos, né? É essa parábola. Aquele que foi dado, que não se preocupou muito, que ficou, até aquilo que ele tem vai lhe ser tirado. Porque ele não exercitou o suficiente, né? Perguntaram a Jesus, querendo encalacrar Jesus, porque pintaram e bordaram com o mestre, né? Só que ele era o mestre, ele não era um mestre. Aqui na terra ele era o mestre, então ele nunca ia se contradizer, né? Então perguntaram a Jesus, assim, querendo colocar Jesus numa saia justa, né? Mestre, é lícito dar tributo a César ou não? Porque ele cobrava aqueles tributos, aqueles impostos. As pessoas não tinham para pagar e tinham que pagar. Então todo mundo era revoltado com aquela situação. E César cada vez mais rico, né? Então eles puseram Jesus contra a parede fazendo essa pergunta. Mestre, é lícito dar tributo a César ou não? Jesus, pedindo uma moeda, lhes disse, de quem é essa imagem na inscrição? A inscrição era a cara de César, né? Responderam-lhe, de César. Pois dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não conseguiam colocar Jesus contra a parede de jeito nenhum, né? Agora, se não entendermos muito bem isso, a gente vai achar que Jesus achava correto aquilo. Não, ele não achava correto aquilo. Ele não achava que aquilo era uma atitude caridosa por parte do imperador. Ele apenas quis mostrar que a cada um é dado aquilo que ele deve ter. Não foi que ele estivesse avalizando aquela situação. Essa questão aqui, ela é parecida com uma outra parábola que a gente trabalhou aqui, que realmente dá a entender que o Senhor achou certo aquilo que o funcionário dele fez. Não, não foi. O mordomo infiel, a parábola do mordomo infiel, não foi. Ele aprovou o trabalho dele, a astúcia dele, foi o que ele aprovou, o esforço dele, e não o que ele fez.
Então há uma diferença muito grande. Então Jesus não estava achando certo aquilo, mas ele só quis mostrar que a cada um tem que ser dado aquilo que é dele. Então essa máxima não deve ser entendida de maneira restritiva e absoluta, senão a gente vai achar que Jesus estava de acordo com aquele horror, né? Como todos os ensinamentos de Jesus, é um princípio geral. Isso tem que ser entendido de uma forma geral. Esse princípio é uma consequência daquele que manda agir com os outros como quereríamos que os outros agissem conosco. Senão estaria contrária àquela lei divina, né? Então, o que esse princípio aí, o que é que dai a César o que é de César, condena? Né? O que ele quis, Jesus quis condenar, né, com aquela atitude, o que isso condena? Todo prejuízo moral e material causado aos outros. Porque todo prejuízo moral ou material causado aos outros é tirar dele o que ele tem direito. Então não é dar a César o que é de César, né? Condena toda violação dos seus interesses, do interesse do próximo. Tudo aquilo que viola o direito do próximo é condenado pela lei de Deus. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja ver os seus respeitados. Então, essa passagem do Evangelho, ela mostra isso. Entende-se ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, bem como para os indivíduos. Olha a amplitude desse dai a César o que é de César. Isso é muito amplo, isso é incomensurável. Não é? Então, é esse respeito. Esse dai a César o que é de César é o respeito ao direito do próximo. É o que Jesus quis dizer com essa observação. Assim Jesus nos aconselha: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais lhe será dado por acréscimo. Devemos procurar conhecer a justiça de Deus através da manifestação das suas leis, pois só assim decifraremos os enigmas da vida na parte que nos diz respeito. Devemos ver os irmãos que estão acima de nós com admiração, cujo estado serve de incentivo para nós. É como um espírito que sai aqui em situação mediana, entra na erraticidade, sai da perturbação da morte e vê a felicidade dos justos. Ele também quer. Ele vê aqueles que estão acima não invejando, não querendo estar naquela condição sem ter se preparado para isso. Ele quer também alcançar aquele nível de situação feliz, né, de felicidade que ele se encontra. Então, o que ele faz? Ele faz uma escolha de provas e expiações, vem para o mundo para expiar e provar, para passar suas dores, suas expiações, para então, ao sair daqui mais leve do que chegou, né, porque resgatou o seu passado, ele sai então para uma vida melhor na erraticidade. Os que estão abaixo não devem ser lamentados nem desprezados, pois são o que fomos. Se estão abaixo de nós, a gente já passou por aquela fase. Na criação não há privilégios. Todos os seres têm capacidade e aptidão para lutar e vencer, progredir e melhorar. Todas as pessoas são iguais perante Deus e Ele deu condições a todos. Ah, mas e o demente? Bom, se ele está num estado de demência, ele está numa expiação por algo que ele fez que não foi bom. Então ele vai passar essa encarnação resgatando isso e depois ele volta para continuar a sua evolução, o seu aprendizado nessa grande escola. Em cada átomo do universo, o Supremo Artífice esculpiu sua legenda: crescei e multiplicai-vos. Isso lá no Velho Testamento está relacionado à multiplicação dos corpos, né, com relação aos espíritos nascendo. Mas na conotação, que é muito maior, está crescer e multiplicar. Quer dizer, aprendam, tornem-se sábios e passem essa sabedoria para os outros. Multipliquem a sabedoria, multipliquem o que são e o que têm em favor dos outros. As aves não semeiem nem ceifam, não juntam em celeiros
e Deus as alimenta. Por isso que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será dado por acréscimo. Os lírios não fiam nem tecem, e nem Salomão se trajava com tanto esplendor. Então nós vemos por essas máximas que nós não estamos entregues à própria sorte nesse mundo. Somos supervisionados, somos observados, guiados por espíritos superiores que torcem pela nossa vitória. Somos parte dessa grande orquestra da vida. O canto do rouxinol é tão necessário ao contexto universal quanto o pensamento de Newton, a descoberta dele, a descoberta da maior lei do universo, né? Então aqui, nesse capítulo, os espíritos mostram a importância de cada pessoa, a importância de cada ser, a importância de cada tarefa, de cada dever, principalmente no que se diz o respeito ao próximo. Isso é básico, né? Com certeza nossa vida seria muito melhor se a gente atentasse mais para esses princípios da lei divina. Muita paz para todos, que a gente continue estudando. Semana que vem nós teremos o Esclarecendo Dúvida, que eu não sei nem se vai ser comigo, porque eu tenho que conversar com o Zé para ver se ele pode ou não. Se ele não puder, eu tenho que vir. Mas se ele puder, para mim é melhor. E Zé faz essa reunião de Esclarecendo Dúvida muito bem, né? Porque ele tem uma cultura, um conhecimento incrível. Então é muito boa, né? essa reunião com ele, né? Então que se a gente não nos vir semana que vem, na outra, se Deus permitir, aqui estaremos juntos, né? Mas eu também não garanto que se ele não puder vir, eu vou ter que vir mais cedo e vir para cá, né? Com todo prazer eu virei, mas é que eu fico às vezes com medo, porque eu vou estar vindo do Rio, eu fico com medo de não chegar a tempo. Então, que a gente conte sempre com a proteção de Deus, e a gente conta mesmo, né? Porque Ele nos protege, para que a gente esteja aqui sempre juntos estudando essa maravilha. Muita paz.